like a Hellcat. Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem? Aqui quem fala é a tia Andressa e hoje é terça-feira, dia da nossa aula de português. Então, prepara o seu livro que a aula já vai começar. Vamos lá então, galerinha, abrir o livro na página 56 de português. Nós vamos estar vendo hoje adjetivo primitivo e adjetivo derivado. Vocês se lembram quando nós estávamos estudando substantivo e nós falávamos de substantivo primitivo e substantivo derivado? Pois é, agora nós vamos ver adjetivo. O que são adjetivos? São características, né? São qualidades, são características de um ser ou de coisas, né? De objetos. Então, de acordo com o desfecho do conto, ou seja, com o final do conto, quando o príncipe se casou com Cinderela, ela se tornou a princesa mais feliz deste mundo. Então, a palavrinha que está em destaque é a palavrinha feliz. Aí nós temos uma perguntinha. A que classe gramatical pertence o termo destacado? Explique sua resposta. A que classe gramatical se refere feliz? A palavrinha feliz é um substantivo? Não, a palavrinha feliz é um adjetivo, tá? Por quê? Porque nós estamos caracterizando a princesa. A princesa, sim, é um substantivo, tá? Então, a princesa mais feliz, tá? É a característica da princesa. Assim como os substantivos, os adjetivos também podem ser primitivos ou derivados. Os adjetivos primitivos não têm origem em nenhuma palavra. Eles formam outros adjetivos. Já os adjetivos derivados são formados a partir de outras palavras. Observe. Feliz é um adjetivo primitivo, pois não deriva de nenhuma outra palavra. Já a palavra infeliz é um adjetivo derivado, pois é formado a partir do adjetivo feliz. Então, primeiro, nós temos a palavra feliz, e a partir dela, nós podemos formar a palavra infeliz e outras palavras. Então, infeliz é adjetivo derivado, deriva da palavrinha feliz, que é um adjetivo primitivo. Os adjetivos derivados podem ser formados a partir de substantivos, de verbos e até mesmo de outros adjetivos. Para isso, são acrescentados elementos às palavras primitivas. Esses elementos modificam seu sentido original, o que resulta em significado diferente. Então, aqui nós temos alguns exemplos. A palavra primitiva, no caso, feliz, é um adjetivo. E infeliz é um adjetivo derivado, deriva da palavra feliz, né? Que é um adjetivo primitivo. Aqui, a palavra pequeno. Pequeno também é um adjetivo, tá? Primitivo. A partir da palavrinha pequeno, eu posso escrever pequenino, que é, então, um adjetivo derivado. A palavra pequenino deriva da palavra pequeno. Perfume. Perfume é um substantivo. Então, aqui, ó, eu tenho a palavra perfumadas, que é um adjetivo derivado de perfume. Comer. Comer é um verbo. Comedouro. Comedouro é um adjetivo derivado da palavra comer. Bem, pessoal, lá na página 57 nós temos um desafio. Vocês irão escrever no caderno, no seu caderno de português, o significado dos adjetivos derivados a seguir. Se necessário, vocês irão consultar no dicionário, tá bem? Na letra A, nós temos a palavra infeliz. O que quer dizer infeliz? Na letra B, prateado. Na letra C, pequenino. Na letra D, maldosas. E na letra E, desconhecida. Então, pessoal, todas essas palavrinhas aqui são adjetivos derivados. Elas derivam de uma palavra. Por exemplo, infeliz deriva da palavra feliz, como já foi dito, né? Prateado deriva da palavra prata. Muito bem. Pequenino deriva da palavra pequeno. Maldosas deriva da palavra
mal. Desconhecida deriva da palavra conhecida. Agora, lá na página 57 ainda, nós temos assim: conto de fadas, conhecendo o gênero. Como você já viu, os contos de fadas são narrativas ambientadas em um mundo imaginário, fictício, geralmente envolvendo seres encantados como fadas e animais falantes, e elementos que não pertencem à realidade. Essas histórias têm origem há muitos anos e foram transmitidas oralmente de geração em geração. Alguns autores, como o francês Charles Perrault e os alemães Jacob e William Grimm, conhecidos como os Irmãos Grimm, registraram muitos desses contos por escrito, dando a eles novas versões. Observe a seguir as características desse gênero, do conto. O conto de fadas são narrativas ficcionais, ou seja, imaginárias. Elas apresentam situação inicial, conflito, clímax e desfecho. O tempo e o espaço são indeterminados, isso quer dizer que não sabemos quando ocorreram. Os contos tradicionais costumam iniciar com expressões como era uma vez, há muito tempo e etc. Há protagonistas que enfrentam perigos e sofrimentos. Há antagonistas que buscam atrapalhar o protagonista. Geralmente o antagonista, pessoal, é aquele que é o malvado, é aquele que quer brigar com o protagonista. Ocorre sempre a vitória do bem sobre o mal, ou seja, todo conto tem um final feliz. Planejando a escrita. Que tal produzir um conto de fadas ilustrado? Para isso, lógico, vocês não irão se reunir com os colegas, né, pessoal? Esse trabalho será individual. Vocês irão escolher um conto de fadas que vocês conheçam ou que vocês tenham um livrinho em casa para vocês poderem ler, compreender a narrativa muito bem. Então, após a leitura, depois que vocês leram, interpretaram o conto, vocês lá na página 58 diz assim: escrevendo e revisando. Para produzirem o conto ilustrado, sigam as orientações a seguir. Primeiro, reescrevam a história contando os fatos ocorridos com suas próprias palavras. Então, primeiro vocês irão ler. Depois que vocês entenderam bem o conto, aí vocês irão escrever a história, né, contando os fatos com as palavras de vocês, tá, pessoal? Não pode copiar o conto que vocês leram. Dividam o conto em 4 cenas e ilustrem cada um dos principais acontecimentos. Então, vocês vão identificar a situação inicial do conto que vocês leram, tá? E aí vai fazer o desenho, a ilustração desta parte da situação inicial. O conflito também vai fazer um desenho, o clímax e o desfecho. Lembrem-se de que os contos de fadas apresentam geralmente tempo e espaço indeterminados, protagonistas que enfrentam perigos e sofrimentos, antagonistas que buscam atrapalhar os protagonistas, elementos mágicos como fadas, bruxas, duendes, objetos com poderes fantásticos, poções mágicas e etc. A vitória do bem sobre o mal e um final feliz. Ao terminar essa primeira versão, o rascunho, leiam o texto produzido por vocês. Verifiquem se as orientações foram seguidas adequadamente. Façam os apontamentos e as correções necessárias antes de entregar a versão do texto, que será analisada por seu professor. Então, como a tia não vai poder analisar uma por uma, eu quero ver esse trabalho no caderno, tá bom, pessoal? Quando nós retornarmos, a tia vai olhar de um por um, tá? O conto de cada um e as suas ilustrações. Pessoal, ainda nessa página 58, tá falando para colar as ilustrações em cartolina. Bom, essa parte aqui vocês irão desconsiderar, tá bom, pessoal? Esse trabalho ficará no caderno de vocês para quando nós retornarmos às aulas presenciais, a tia vai olhar.
Então, não se preocupem com essa partezinha que está falando para colar as ilustrações em cartolina ou papel grafite, tá? Na hora, nada disso será feito, vocês vão deixar no caderninho. Agora, nós vamos lá para a página 60 do livro, onde nós vamos estar usando o que aprendeu. Então, pessoal, vocês irão dar uma pausa no vídeo, vocês vão fazer a leitura desse trecho aqui de um conto de fadas, Rapunzel, para depois responder todas as questões, e aí a gente vai voltar com o vídeo para vocês corrigirem, combinado? Então, vamos lá, dê uma pausa no vídeo e realize as atividades até a página 63, tá legal? E já vocês vão voltar aqui com a tia para correção. Bem, agora que você já leu e já respondeu todas as questões, vamos à correção. Então, peguem o livrinho e acompanhem a leitura junto com a tia. Rapunzel. Era uma vez uma mulher que estava grávida e por uma janelinha, nos fundos da sua casa, podia avistar um magnífico jardim com as mais lindas flores e as mais viçosas hortaliças. O jardim era cercado por um muro bem alto, que ninguém se atrevia a escalar. Aquela propriedade pertencia a uma bruxa muito temida e poderosa. Um dia, espiando pela janelinha, a mulher avistou um canteiro com belos rabanetes de folhas verdes e fresquinhas e sentiu um enorme desejo de prová-los. Como a cada dia seu desejo aumentava, ela foi ficando triste, abatida e adoentada. A mulher, então, comentou com o marido: se eu não comer um rabanete do jardim da bruxa, vou morrer de tanta vontade. Maurício de Souza. Então, lá na número 1 pergunta: que personagem vivencia um conflito no trecho do conto? Quem é a personagem? É a mulher grávida, correto? Foi isso que vocês escreveram? A mulher grávida. Ela vivencia um conflito, ela tem um problema a ser resolvido. E que conflito é esse? É porque ela sentia um enorme desejo de provar os rabanetes do canteiro da bruxa. Era esse o conflito. Número 2. Assinale os elementos que compõem o gênero conto de fadas presentes no trecho que você leu. Então, diz assim, lá no primeiro quadrinho: era uma vez é uma expressão com a qual os contos de fadas costumam se iniciar, para demonstrar a indeterminação do tempo. E aí, se você marcou X, está correto. Geralmente, essa expressão nós vamos encontrar num conto de fadas, porque era uma vez não está definindo em que tempo acontecem os fatos. É uma indeterminação do tempo, não fica claro em que tempo. Então, por isso é usado normalmente essa expressão, era uma vez. No segundo quadrinho, diz assim: o marido é o antagonista que busca atrapalhar a protagonista. E aí? O marido, ele quer atrapalhar a protagonista ou ele queria ajudar? Ele queria ajudar a mulher grávida, não é? Então, não vamos marcar. A bruxa é a protagonista que enfrentará perigos e sofrimentos? A bruxa não, ela não é a protagonista, ela é a antagonista, certo? O protagonista é a mulher grávida. E no último quadrinho, a bruxa representa o elemento mágico presente no conto. Exatamente, é onde existe a fantasia, é o elemento mágico. Então, a bruxa representa o elemento mágico. Nós vamos marcar aqui com X, certinho? Número 3. Justifique a acentuação da palavra oxítona destacada no trecho a seguir. Sentiu um enorme desejo de prová-los. Por que a palavrinha prová-los, ela foi acentuada? Ela é uma oxítona, né? Provar, e ela é terminada em A, terminada em letra A. É oxítona, é quando a última sílaba
A última sílaba é a tônica, é a mais forte. Então, provar é uma oxítona terminada em A. Por esse motivo é que ela é acentuada. Atividade número 4. Então, aqui nós temos que primeiro separar em sílabas as palavras mulher, grávida e janelinha. Identificar a sílaba tônica, ou seja, a mais forte de cada uma dessas sílabas e classificá-las em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Lembrando que as oxítonas são aquelas que são acentuadas na sua última sílaba, as paroxítonas na penúltima sílaba e as proparoxítonas na antepenúltima sílaba. E sempre nós vamos contar do final da última sílaba para trás. Então, última, penúltima e antepenúltima, se tivesse aqui. No caso de mulher, nós temos somente 2 sílabas. E a sílaba mais forte, qual é? Lher, mulher. Então, ela é uma oxítona. Na letra B, nós temos a palavra grávida. Quando nós temos uma palavrinha já acentuada, fica mais fácil identificarmos, né? Então, neste caso, nós temos a última sílaba, a penúltima e a antepenúltima é a que é a mais forte, é acentuada. Então, por isso, ela é uma proparoxítona. Na letra C, nós temos a palavrinha janelinha. Janelinha. Percebam que a sílaba tônica é a sílaba li e ela é a penúltima. Então, por isso, ela é uma paroxítona. Muito bem. Questão número 5. Por que a oxítona do exercício anterior não foi acentuada? A oxítona, no caso, é a palavrinha mulher. Por que ela não foi acentuada? Porque ela é terminada em E, em er, no caso, terminada em A ou as, E ou es, O ou os. Então, por esse motivo, ela não foi acentuada. Questão número 6. Copie do trecho do conto os adjetivos que caracterizam os substantivos a seguir e informe se eles são primitivos ou derivados. Então, vamos lá. Na letra A, flores. Flores lindas. O adjetivo que nós temos para a palavra flores, retirado lá do trecho, é lindas. Esse é o adjetivo. E é um adjetivo primitivo ou derivado? Primitivo. Letra B. Hortaliças. Qual o adjetivo que nós temos lá no conto para hortaliças? Que elas são viçosas. Viçosas quer dizer que elas não estão murchas. E é um adjetivo derivado. Deriva da palavra viço. Letra C, nós temos a palavra muro. Qual adjetivo nós tiramos lá do conto? Que ele era alto. Esse era o adjetivo do muro. E alto é um adjetivo primitivo. Na letra D, bruxa. A bruxa, ela era temida e poderosa. Esses são os adjetivos. E esses adjetivos são derivados. Por quê? Temida deriva da palavra temor, de medo, que causa medo. E poderosa vem da palavra poder. Então, são adjetivos derivados. E letra E, os rabanetes, eles eram belos. Belos é um adjetivo primitivo. Vamos lá, para fazer mais. Na número 7, diz assim: você conhece o conto de fadas Rapunzel? Escreva um parágrafo contando como a história continua. Caso não a conheça, peça ajuda a seus familiares para realizar essa atividade. Então, nós vamos continuar o conto Rapunzel, que tem o início lá na página 60, onde nós temos o início, né? Nós temos aí a introdução e nós temos o problema, né? O conflito. Então, agora nós temos que fazer o clímax, né? Que é o momento em que o marido
vai tentar ajudar a mulher, né, a satisfazer a sua vontade, o seu desejo de comer os rabanetes, né, e vamos fazer um desfecho, vamos fazer um final aí, uma conclusão para esse conto. Só, pessoal, lá na página 60, o finalzinho do conto diz assim: como a cada dia seu desejo aumentava, ela foi ficando triste, abatida e adoentada. A mulher então comentou com o marido: se eu não comer um rabanete do jardim da bruxa, vou morrer de tanta vontade. Então, terminou aqui. Nós vamos continuar da seguinte forma. Como sugestão, tá? A tia vai explicar para vocês, mas aí vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês. Então, continuando o conto, nós vamos continuar assim. Como amava muito a mulher, o marido pulou para o quintal vizinho durante a noite, arrancou um punhado de rabanetes e levou-as para ela. A mulher gostou tanto dos rabanetes que pediu para o marido buscar mais. O homem pulou novamente o muro, mas foi surpreendido pela bruxa. Ela permitiu que ele levasse os rabanetes para a esposa grávida, mas exigiu que o filho fosse dado a ela quando nascesse. Quando a criança nasceu, a bruxa apareceu, deu a ela o nome de Rapunzel e trancou-a em uma torre no meio da floresta. Um dia, cavalgando pela floresta, o filho do rei ouviu um canto maravilhoso. Era Rapunzel. O príncipe viu a bruxa chamando Rapunzel e subindo por suas tranças. No dia seguinte, quando escureceu, fez o mesmo. Rapunzel ficou assustada ao vê-lo, mas percebeu que o amor do príncipe era verdadeiro. Ao descobrir sobre o príncipe, a bruxa levou-a a um deserto, para que sofresse ainda mais com a solidão. Fugindo da vingança da bruxa, o príncipe feriu os olhos e não pôde mais enxergar. Depois de percorrer o mundo procurando sua amada, ele chegou ao deserto. O príncipe reconheceu o canto de Rapunzel. 2 lágrimas dela devolveram-lhe a visão. Eles voltaram ao reino, casaram-se e foram felizes para sempre. Lá na página 62, então, leia este trecho e faça o que se pede na sequência. Nos fundos da sua casa, podia avistar um magnífico jardim com as mais lindas flores. Copie uma palavra oxítona deste trechinho aqui. Então, se vocês copiaram a palavra avistar ou jardim, está certo. Tá? São palavras oxítonas, quando a última sílaba é a mais forte. Jardim, avistar. Letra B. Copie uma palavra paroxítona. Então, vocês podem escrever a palavra fundos, a palavra casa, a palavra lindas ou a palavra flores. Tá? Todas essas palavras são paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Na letra C, copie uma palavra proparoxítona. Então, quem escreveu magnífico está certo, tá? É quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, é a mais forte. E magnífico tem acento lá na antepenúltima sílaba. Certinho? Atividade número 9 diz assim: sobre os adjetivos destacados nos trechos a seguir, faça o que se pede. Então, vamos ler o trecho. A mulher avistou um canteiro com belos rabanetes de folhas verdes e fresquinhas. Ela foi ficando triste, abatida e adoentada. Então, aqui nós temos na letra A, diz assim: indique se os adjetivos são primitivos ou derivados. Então, vamos lá. Quem escreveu belos, verdes e triste como adjetivos primitivos está certo, tá bem, pessoal? Então, a palavra belos, verdes e tristes são adjetivos primitivos, tá? Já a palavra fresquinhas, abatida e adoentada são adjetivos derivados, são palavras que derivam, né, desses adjetivos aqui, como, por exemplo, fresquinhas deriva da palavra fresca.
Abatida deriva da palavra abater. E adoentada deriva da palavra doente. Lá na letra B, diz o seguinte: pesquise o significado dos adjetivos que você apontou como derivados. Então, fresquinhas quer dizer o quê? Muito frescas, né? Abatida quer dizer que se abateu. E adoentada quer dizer com sinais de que está doente. Agora, vocês vão pegar lá do material de apoio, da página 13 do material de apoio, e vocês irão fazer essa atividadezinha aqui. Antes de vocês recortarem, vocês irão pintar de vermelho os adjetivos primitivos e de verde os adjetivos derivados, tá? Então, aqui a gente vai pintar de vermelho os primitivos, que tem mais, tá? A tia não concluiu a atividade, já eu mostro para vocês ela concluída. E depois que vocês pintaram, vocês irão recortar e colar lá no caderninho de português. Pessoal, ficou assim. Os adjetivos primitivos que nós pintamos de vermelho são belo, feliz, bom, triste e verde. E os adjetivos derivados são tristonho, esverdeado, bondoso e belíssimo. Certinho? Lá na letrinha C da atividade da página 62 ainda, diz assim: registre um adjetivo derivado para cada palavra a seguir. Então, nós temos que fazer adjetivos derivados desse adjetivo aqui. Belos, por exemplo. Vocês podem escrever o quê? Belíssimos. Verdes. Verdinhos, esverdeados. Triste. Tristonho. Entristecido. O último exercício lá da página 63, que é mais um desafio, diz assim: assinale a alternativa que apresenta apenas palavras oxítonas, acentuadas ou não. Então, palavras oxítonas é quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Então, na letra A, nós temos você, enorme, assim e Rapunzel. Na letra B, nós temos está, assim, canteiro, quintal. Na letra C, nós temos explicar, anoitecer, noite, levará. Na letra D, nós temos atrás, pensar, porque, levou. E na letra E, faltará, criança, ouviu e rapaz. Então, quem marcou a letra D acertou, porque todas essas palavrinhas são oxítonas, atrás, pensar, porque e levou. E é isso aí, pessoal. Um beijo e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus!